Boa noite. Permaneçam em pé só mais um instante para nós lermos o Evangelho. Abram a palavra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 28. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 28. Eu peço que o irmão que tem a palavra venha aqui nesse banco, que tem irmãos aqui sem a palavra para acompanhar junto, por favor. Marcos, capítulo 10, versículo 28. Pedro começou a dizer-lhes: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Então, o Evangelho de São Marcos começa com uma frase de Pedro. Qual é a frase de Pedro? Não está lá. Vamos lá. Aí, qual é a frase que Pedro disse? E te seguimos. Jesus tinha acabado aí de conversar com um jovem rico. E Jesus pediu para o jovem rico falou: Mestre, o que eu posso fazer para chegar no céu? Jesus falou assim: vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E depois você vem e me segue. Só que o jovem rico conseguiu atender o apelo do mestre? Ele não conseguiu. Ele era apegado aos seus bens. E aí, Jesus foi lá e falou que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Justamente por causa desse apego. Aí os discípulos ficaram meio que desesperados, né? Falaram: meu Deus, mas será que alguém vai se salvar? Aí entra Jesus, aí entra Pedro e desabafa. Na sua preocupação, na sua inquietação, Pedro diz: mas Jesus, eis que deixamos tudo e te seguimos. É como se ele dissesse: e nós? O que vai acontecer com a gente? A gente largou tudo. E é aqui o contexto desse evangelho. Imediatamente a essa frase de Pedro, nós deixamos. Olha aí na sua Bíblia, essa palavra, deixamos. Nós deixamos tudo, largamos para trás toda a nossa segurança. Aquilo que era importante para nós, os nossos amores, nós deixamos Jesus. Mas depois Jesus vem com a recompensa. Todo aquele que deixa, receberá 100 vezes mais, já nesta vida. Outra tradução diz: já nesta vida receberá 100 vezes mais, e na vida futura, a eternidade. Vejam, Deus promete, a palavra de Deus é muito clara. Tudo que nós deixamos por amor a Deus, tudo que nós deixamos no seguimento de Jesus Cristo, nós já receberemos nesta vida, como aconteceu com Jó. Todos aqui conhecem a história de Jó. Tudo que Jó perdeu, o Senhor restituiu ainda em vida a Jó. Muito mais do que ele tinha. Nosso Deus, nós podemos medir Deus? Nós podemos equacionar Deus? Nós podemos pesar Deus? Justamente tudo que vem desse Deus que nós não podemos medir, que nós não podemos equacionar, que nós não podemos pesar, justamente
Não é equacionado, não é pesado e não é medido, é transbordante. Toda recompensa que vem de Deus é transbordante. Nós renunciamos 1, Deus recompensa 1.000.000. Porque Ele é transbordante. Porque Deus é assim. Porque Deus não tem medida. Ele é fiel em suas promessas. E isso Deus nos promete. No Evangelho de São Lucas, Jesus fala a mesma coisa. Se alguém me quer servir, renuncie a si mesmo, renegue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Isso é sinal de que o seguimento de Cristo, quando eu me decido seguir Jesus, quando eu conheço Jesus, quando eu experimento Jesus, algo muda. E esse seguimento, ele anda junto com uma palavrinha que se chama renúncia. Quando nós nos decidimos por Jesus, imediatamente virão coisas que nós devemos renunciar. São duas coisas que caminham juntas, mas, meus irmãos, toda renúncia tem uma recompensa. Tudo que nós deixamos, a palavra de Deus é clara em dizer, você perde para receber. Você deixa para ganhar. Essa é a metodologia do nosso Deus. Em São João, capítulo 12, versículo 24, Jesus diz, se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele ficará sozinho. Mas se ele morre, muitos frutos há de dar. O amor é radical. O amor é assim. O grão, ele precisa se romper. Ele precisa deixar de ser grão para se tornar uma planta. É ou não é? Então, o grão precisa se romper para que nasça dele a planta e os frutos aconteçam. Se o grão não morre, ele vai ser sempre grão. Se eu não morro para mim mesmo, em favor dos meus irmãos, em favor da vontade de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, para o meu casamento, para o seguimento de Cristo, se eu não morro para a minha vontade, eu vou ser só. Porque o amor multiplica. Quando eu saio de mim por amor ao meu irmão, o amor impacta, ele vai sentir esse amor e ele vai querer dar amor. E isso vai acontecendo. O grão que morre, ele dá fruto. Você, cada um de nós, somos frutos do altar da cruz. Nós somos frutos de um grão que morreu, e se chama Jesus Cristo, se rompeu, se aniquilou, se fez em pedaços, para que da árvore da cruz, do madeiro da cruz, nascesse tantos frutos há mais de 2000 anos depois. E virão mais, e virão mais, e virão mais, porque é fruto do amor. E nós vemos no Evangelho tantas pessoas que nesse encontro com Jesus, como você está tendo hoje, como nós estamos tendo, decidiram renunciar. Quando Jesus estava lá passando as margens do mar da Galileia, ele avistou Pedro e André, seu irmão. Antes era Simão ainda, não era Pedro. Simão e André. Jesus olhou para eles e falou assim, vem e me segue. Imediatamente vocês vão ser pescadores de homens, a partir de agora. Imediatamente, o que eles fizeram? Largaram as redes. Largaram a segurança deles, o sustento deles, a subsistência deles, tudo que eles tinham, o porto seguro deles, eles largaram naquele momento, porque preferiram seguir o Mestre. Preferiram arriscar, preferiram confiar, preferiram acreditar naquele homem que trazia a palavra de vida eterna, algo novo que eles jamais sentiram antes. Preferiram ceder àquele olhar. Jesus fitou Pedro e disse, vem. E Pedro largou tudo e foi. Aí você pode pensar assim, mas Fabiana, então quer dizer que eu preciso largar meu trabalho, largar minha família e sair por aí?
Veja, nós vamos ver nos evangelhos que Deus tem um chamado para cada um. Aquele foi o chamado de Pedro. Aquele foi o chamado dos 12. Cada um é chamado a renunciar na nossa vida. Porque é muito bom a gente ver o evangelho e falar, Jesus disse isso para Pedro, e Pedro foi, e isso aconteceu. E nós? O que Jesus disse para você? O que Jesus tem dito para você? O que Ele tem pedido? Que rede Ele tem pedido para você largar? Qual é a rede do teu vício? Qual é a rede da tua segurança? Qual que é a rede do teu apego que você tem que largar para seguir? Quando Jesus se encontra com a samaritana no poço de Jacó, quando a samaritana descobre que Jesus é o Messias, ela diz, vejo que és o Messias. Depois de uma conversa de amor, de intimidade com Jesus. E quando ela vê que Jesus é o Messias, ela imediatamente larga o cântaro, larga o baldinho dela lá e sai correndo para anunciar no vilarejo que o Messias estava ali. É uma atitude, é um momento, meu irmão, no seu dia a dia, na sua vida, que você tem que decidir, falo ou não falo? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Vejo ou não vejo? Sinto ou não sinto? É um constante equilíbrio entre a sua vontade e a vontade de Deus para você. E qual que é a vontade de Deus para todos nós? Quem arrisca? Qual é a vontade de Deus para todos nós? Qual? Que sejamos santos. Sejam santos como eu sou santo. Só os santos verão a Deus. Então, todos nós temos que renunciar a algo. Temos um cântaro para largar. Aquela samaritana tinha vários maridos e nenhum era dela. Ela teve que renunciar às feridas que ela tinha na alma, de carência, aquela vida de mendicância que ela vivia, mendigando amor de um, mendigando amor de outro. E quando ela se encontrou com Jesus, que amor era aquele que ela nunca tinha sentido antes? Ela largou aquela vida, ela não queria mais, largou o cântaro. Quando Zaqueu recebe Jesus na casa dele, o que Zaqueu fala para Jesus? Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres e vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu prejudiquei. Zaqueu confessa que ele era um cobrador de imposto desonesto, corrupto, que ele havia lesado muitas pessoas, e ele se propõe a romper com aquela vida de corrupção. Vejam, meus irmãos, o encontro com Jesus requer deixar tudo. Tudo que não é compatível com Ele. Tudo que não é compatível com o Santo dos Santos. Zaqueu abandona aquela vida, e abandonando aquela vida, ele diz, não àquela riqueza desonesta, que trazia para ele conforto, algumas facilidades, alguns privilégios. Ele renuncia a tudo isso. É fácil renunciar a isso? Se você já tem uma vida de privilégios, é fácil renunciar? Ele renunciou e disse, não quero mais ser assim. E continuou trabalhando, mas de uma forma santa. Daquele momento. Nós vemos, quando Jesus estava almoçando na casa de um fariseu, entra aquela mulher pecadora, prostituta, numa casa cheia de homens. Ela não se importou se iam falar dela, se iam brigar com ela. Ela se atirou nos pés de Jesus, com um amor transbordante. Ela quebra o frasco de um perfume caríssimo da época, de nardo puro. Naquele frasco, quantos homens ela havia se deitado para comprar aquele perfume? Talvez ali mesmo naquela casa tivesse vários. E ela quebra o frasco e joga o perfume aos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Ela se prostra, ela rompe com a prostituição, ela rompe com a vida velha. Meus irmãos, seguimento de Jesus requer romper com algo. Romper com aquilo que não é compatível com o Santo dos Santos, compatível com uma vida de santidade. Não é fácil romper.
Provavelmente aquela mulher prostituta teve que se reinventar, descobrir outros talentos que ela tinha. O que eu vou fazer daqui para frente? E a minha imagem? Eu preciso me reconstruir. Mas a renúncia requer coragem, meus irmãos. Requer coragem. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Jesus disse: eu mandarei o meu Espírito para que vocês tenham força. Se a carne é fraca, o Espírito é forte. E é por isso que nós pedimos todo o grupo de oração, o batismo no Espírito Santo sobre vocês. Porque nós sabemos do que é que nós somos feitos. Nós sabemos que a carne é fraca. Nós sabemos da luta pela santidade, quanto é difícil. E por isso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Para que nesse segmento de Cristo nós permaneçamos firmes, fiéis. São Paulo, quando ele escreveu uma carta a Tito, na Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 12, São Paulo diz assim a Tito: Ele, quem é ele? Jesus, veio para nos ensinar a renunciar às paixões mundanas. E como que Jesus nos ensinou a renunciar a essas paixões? Com a própria vida. Vocês lembram da oferta de Caim e Abel? Quem lembra aqui? Levanta a mão. Da história de Caim e Abel. Poucos se lembram. Então, Caim era um agricultor e ofereceu ali os frutos da terra a Deus. Abel ofereceu o melhor para Deus. O melhor do seu rebanho. O novilho mais gordo, mais saudável. O melhor que ele tinha. Deus se agradou da oferta de Abel. Porque Abel ofereceu o melhor que tinha. Da mesma forma, Deus se agradou da oferta do seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não ofereceu o melhor, Ele ofereceu Ele mesmo. Ele se ofereceu e Deus se agradou da oferta dele. Por quê? Porque Ele se aniquilou até a morte de cruz. Porque Ele se humilhou, Ele assumiu para Ele uma morte que era dada aos piores assassinos da época. Deus se fez assassino. Deus se fez ladrão. Deus se fez imundo naquela cruz, porque era uma morte imunda. Diz o profeta Isaías que as pessoas não conseguiam olhar para Jesus crucificado. Tamanha era a exposição, o sofrimento, um altar, um show de horrores para o mundo. Mas para nós, salvação. Porque mostra justamente ali o grão de trigo se quebrando e morrendo. O grão que se quebra, o frasco de perfume que se quebra, o cântaro que é jogado no chão, a rede que é jogada no chão. Jesus deu de si mesmo para que os frutos acontecessem. E eu estava orando por esse momento, por essa pregação, e Jesus falou assim para mim: minha filha, a maior renúncia que pode existir é a renúncia da vontade. E em seguida ele falou assim, eu até escrevi: minha vontade não era beber do cálice de meu pai, mas tomei a decisão, bebi e assumi por amor todas as consequências que essa decisão me traria. A vontade de Jesus era beber o cálice? A palavra de Deus nos diz lá no Horto das Oliveiras, Jesus falou: afasta, Pai, de mim esse cálice. Eu não quero beber, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. A maior renúncia, meu irmão e minha irmã, é renunciar à tua vontade, ao teu ego, aos teus desejos mais íntimos. A maior renúncia é nós renunciarmos aos nossos altares, aos aplausos, ao sucesso, a querer nos impor. A maior renúncia é ceder à vontade. Numa relação, está lá uma discussão, porque um quer ter razão e o outro quer ter razão
cede. É o momento de você jogar o cântaro, é o momento de você jogar a rede, é o momento de você quebrar o frasco. Eu não vou. Eu vou silenciar. No momento que você quer jogar palavras, ofensas, que você quer matar o outro com a sua língua, que você não quer jogar as verdades, né, que nós dizemos, nós somos os donos da verdade. Naquele momento você tem a opção de decidir. Falo ou não falo? Devo ser santo ou não devo ser santo? O céu é para os violentos, diz a palavra de Deus. O céu é para os violentos, para aqueles que violentam a sua vontade, para aqueles que violentam, que se dominam a si mesmo. Nós temos que renunciar todos os dias. Todo momento é momento de renúncia, meus irmãos. Eu quero aqui dar um pequeno testemunho, para honra e glória do Senhor, dessa minha caminhada. Tem uma música de uma irmã, chama Roberta Castro, que o refrão diz assim: podes me levar, faça o que quiser, podes me roubar, planos e sonhos, faça acontecer, somente o teu querer, eu abro mão de mim, para ser mais de ti. Abrir mão. Ninguém quer abrir mão. Eu abro mão das minhas vontades. Pode, Senhor, me roubar os meus planos. Pode me roubar o que o Senhor quiser, desde que eu esteja com você. Meus irmãos, eu digo isso aqui, porque é palavra de Deus, porque eu vivi. Toda renúncia que você, pai de família, fizer, que você, mãe de família, fizer, que você, solteiro, casado, jovem, adulto, idoso, fizer, você ainda vai ver os frutos aqui nesta terra, e terá o céu, é palavra de Deus. Tudo que você deixa por amor a Cristo, você receberá muito mais, porque Deus é abundante. Eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 41. E naquele momento, eu me apaixonei por Jesus. Me apaixonei por Jesus, com 15 anos. Eu fui batizada no Espírito, mas os meus amigos não. Voltei para a minha vida e os meus amigos não entendiam o que eu sentia. E se afastaram de mim. Naquele momento, eu tive que renunciar. Tive que renunciar à vida velha, aos amigos velhos, e tive que me reinventar. Fui para a igreja, fui fazer novos amigos, comecei grupo de jovens, porque eu me decidi pelo seguimento de Cristo. E ali eu estava namorando um rapaz, naquele tempo, ele não era de igreja, eu nem falava nada para ele, meu coração borbulhava de amor por Deus. Aí, nos finais de semana, tinha retiro, eu ia para os retiros, e ele ficava. Eu comecei a me incomodar com aquilo, e falei para Jesus, Jesus, eu quero um homem temente a Deus. Eu quero um namorado que seja teu, antes de ser meu. E, ali, renunciei àquele namoro, renunciei, e Deus, né, depois de um tempo, comecei a namorar o meu marido, até hoje, 20 anos de casado, comecei a namorar o meu esposo. Depois de um tempo, né, depois de muito tempo, aliás, eu já tinha meus 2 filhos, o Enzo era bebê, eu mudei para São Paulo, e aí eu fui ver a resposta das minhas orações. Porque quando nós mudamos para cá, eu me fechei. Eu não fui buscar, eu estava muito cansada, eu sempre servi muito a Deus, desde lá dos 15 anos. E eu falei, não, agora eu vou ficar em casa, eu estava um pouco deprimida. E aí foi ele que me arrastou. Era ele que me levava, você tem que vir. A igreja está lá. Deus te espera, o povo te espera. Deus te fez para servir, você não pode ficar aí
Olha a resposta de Deus para a minha vida. Naquele momento, Ele me puxou, quando eu mais precisava. Minha filha Vitória nasceu e desde bebezinha eu levava ela para a igreja. Eu digo aos pais aqui, que têm filhos pequenos, não deixe de fazer nada para Deus por causa dos seus filhos. Levem seus filhos com vocês. Ensinam eles a amar Jesus. Ensinam eles que é bom, que vale a pena, que é gostoso. Façam o que vocês puderem para trazê-los. E eu levava a Vitória e parentes me criticavam, porque na época nós evangelizávamos dentro e fora da cidade. E a gente punha ela na van e tinha parente, às vezes, que comentava, né? Nossa, mas vai lá, dorme em colchão, né? Não tem, poxa vida, não come na hora certa. Tipo assim, que mãe é essa? E eu levava comigo. E sempre na hora de ir para os retiros, na hora de ir para a igreja, ela passava mal. Teve uma vez que ela passou mal na van, nós paramos a van, desceu todos os servos, impusemos as mãos sobre ela era pequena, ela tinha 5 anos, por aí. E nós oramos para ela, para que Jesus a curasse. E ela ficou bem. Teve uma vez que eu me lembro que eu fui pregar um retiro com a irmã Zilá, carmelita, lá em Brusque, Santa Catarina. Ela falou, preciso de você lá, era um retiro para leigos. E na semana do evento, minha família toda ficou doente. Uma conjuntivite que eles não conseguiam abrir o olho, ficaram com o olho fechado. E eu me lembro até hoje da imagem deles na escadinha do prédio, assim, o Randes, a Vitória e o Enzo, com os olhinhos tudo fechado, assim, caindo as lágrimas, assim, dando tchau para mim. E eu falava, meu Jesus, que mãe que eu sou. Como deixar minha família desse jeito? Eu fui chorando no carro com a irmã Zilá. Mas passou. E sempre, né, eles souberam que a prioridade é nosso Senhor e eles assumiram essa prioridade. Com o tempo, o Senhor vai colocando. Depois veio o Enzo, né? E o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que muitas vezes, quando Deus pede algo para você e que Ele toca o seu coração, para que você renuncie a algo, Ele te dará muito mais. Muito mais porque Ele é fiel. E já me pediu que eu renunciasse uma certa vez a um trabalho, a um salário, e depois Ele me deu muito mais, porque eu fui dócil e obediente naquele momento. Todas as vezes nós estamos diante de uma situação, e nós devemos dizer para Jesus, quando você abre o teu computador naquele site pornográfico, você tem naquele momento a opção de falar, olho ou não olho? O que Jesus quer de mim? Naquele momento que você deseja a mulher do próximo, que você deseja o homem de outra mulher, naquele momento você tem a opção de falar, Deus me deu o meu marido para eu cuidar. Deus me deu a minha mulher para eu cuidar e para eu amar. É crucificar a carne, é renúncia, é opção. Naquele momento que o teu filho precisa de você, é opção estar com ele. Tudo na vida é uma opção. Ou faço, ou não faço. E nosso Senhor fez a opção dele. E eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, meus irmãos. Nós não conseguiremos sozinhos. Porque a nossa carne é fraca. Em todo momento me oferecido 2 cálices. Um cálice doce e um cálice amargo. Naquele momento, o cálice doce me fala, Fabiana, bebe. Fabiana, briga. Fala umas verdades para ele, para ela. Fabiana, não obedece. Você tem razão. Por que você vai obedecer? Naquele momento, eu tenho a opção de beber do cálice doce ou de beber do cálice amargo. Nosso Senhor pediu água no alto da cruz e deram fel para ele. Muitas vezes o caminho mais curto, muitas vezes o que é melhor, o que traz conforto, o que traz aquela segurança gostosa, não é aquilo que é certo. Pode ser, pode não ser. Como diz a música, né? Não dá mais para voltar, o mar é Deus, o barco sou eu, e o porto seguro ficou lá atrás. Você que está aqui, meu irmão, é um novo tempo para a sua família.
Você que decidiu estar aqui, assuma esse novo tempo para a sua vida e para a sua família, para a sua história. É um novo tempo. É um tempo de uma nova Fabiana, de uma nova Renata, de uma nova Raquel. É o tempo de novas pessoas no Senhor, batizadas no Espírito Santo. E Jesus vem falar na palavra: eu não te deixarei órfão. Eu mandarei o meu Espírito para te dar força. Quem aqui precisa desse Espírito Santo? Levanta a mão. E vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Sabe por que dessa minha caminhada com o Senhor? Sabe por que desse chamado a servi-lo? Deus poupou minha vida desde o ventre da minha mãe. O médico queria me abortar. Era para eu estar morta, era para eu não existir. Mas Deus poupou minha vida para que eu o servisse. Eu tenho consciência disso. E sabe por que Deus quer que eu sirva a Ele? Porque Ele escolhe os piores pecadores para estar perto dEle. Ele sabe, é por misericórdia, não é por mérito meu. Porque Ele sabe que longe dEle, o que eu poderia estar fazendo numa hora dessa? Ele sabe que eu sou fraca. E é por isso que eu estou aqui. Ele sabe que você é fraco, que você é fraca, mas Ele te ama na sua fraqueza e quer te dar o Espírito dEle para te fortalecer para o bom combate. Então, se você quer esse Espírito Santo, fecha os teus olhos. Coloca a mão no seu coração. E vá dizendo: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu abro mão de mim. Eu abro mão de mim. Neste momento, eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão da minha vontade. Se for para fazer a tua vontade. Se for para fazer a sua vontade. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Pode me roubar meus planos. Pode me roubar meus planos. Pode me roubar meus projetos. Pode me roubar meus projetos. Se eu tiver que fazer os teus. Se eu tiver que fazer os teus. Porque eu sei que os teus são bem melhores do que os meus. Porque eu sei que os teus são bem melhores do que os Os teus planos para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa, e vai dizendo isso. Sim, os teus Senhor, planos os para teus minha mãe, planos para o pra meu minha pai, família, os teus Senhor, planos pros meus filhos, para aqueles que eu amo são meus muito pais, meus maiores do irmãos, que os meus são planos para infinitamente eles. maior que os teus, Senhor. Tudo que eu tracei nessa vida para as teus são pessoas que eu maiores que os amo, meus, os Senhor. teus planos Eu creio, superam, Senhor. Jesus. Eu creio que a tua vontade Por isso eu é quero soberana, neste Jesus. momento renunciar à Eu minha renuncio, vontade, Senhor, às eu minhas renuncio paixões, às aquilo que me minhas afasta de paixões, Ti, à minha porque vontade, eu Senhor. decidi, Senhor Eu me Jesus, decidi ser em tua, nome de Senhor, Jesus eu me Cristo, decidi ser começar tua. uma vida santa, Sim, começar Senhor, uma eu me vida decido nova, hoje, aqui com e auxílio agora, do no Teu poder Espírito. Espírito, Senhor Jesus. Me ajuda a calar, Senhor, me ajuda a silenciar, me ajuda a ser santo, me Sim, ajuda a Senhor, ser me santa. ajuda, Senhor, a ser santo, a ser Vem, santa. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O maior milagre, diga isso, o Vem, maior Espírito milagre Santo, o maior milagre que pode se realizar em mim que pode se realizar em mim é a conversão do meu é a coração. conversão do meu coração. Toma esse coração de pedra, Troca, Senhor, esse toma esse coração de pedra. frio, Troca esse coração frio. porque hoje eu me decido Porque hoje eu me decido largar o meu cântaro, guardar o meu cântaro, largar a minha rede, largar a minha rede, largar as minhas seguranças. largar as minhas seguranças. Eu renuncio ao meu medo, Eu renuncio ao meu medo. eu renuncio ao sentimento de incapacidade. Eu renuncio ao sentimento de incapacidade. Eu renuncio agora Eu renuncio agora à minha preguiça. à minha preguiça. Eu renuncio ao meu comodismo. Eu renuncio ao meu comodismo. Eu quero dar passos, Jesus. Eu quero dar passos, Senhor. Eu quero renunciar Eu quero renunciar para ganhar. para ganhar. Eu quero perder Eu quero perder para ganhar. para ganhar. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Santo. Sopra, Espírito Vamos ficar de pé. Deus. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Sobre É o clamor da tua igreja, da Senhor, igreja. reunida aqui nessa noite, nesse lugar. Libera a tua unção de milagres. Queremos ver prodígios. sobre nós. Queremos ver milagres acontecendo na nossa vida, Senhor. Vem,
Sopra, Espírito. Erga os seus braços. Deixa esse vento te tocar nessa noite. Deixa esse vento passar. Deixa esse vento roubar a tua vontade. Libera a tua unção. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder. Pois quem crê verá com seus olhos a glória do Senhor. A glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus, poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Meus irmãos, a palavra que o Senhor me traz é perdão. Se você precisa perdoar alguém, o perdão é renúncia. Quer renúncia da vontade maior do que perdoar? Você não quer perdoar, você está ferido. Mas Deus te pede nessa noite, perdoa. Renuncia agora. Aquela samaritana estava cheia de feridas do que fizeram com ela, mas ela decidiu. Decida-se nessa noite mesmo contra a tua vontade. Eu peço em nome de Jesus, contra a sua vontade, você vai dizer: eu quero perdoar. Eu me decido pelo perdão, porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre pelo poder do Espírito Santo. Eu já sou livre. Vá proclamando isso. Eu já sou livre. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder. Libera a tua unção de milagres, Senhor. Cura, Senhor, nós queremos ver curas aqui nessa noite. Cura nossas feridas do pecado, Senhor. Cura as feridas da impureza do nosso corpo. A palavra que o Senhor trouxe é impureza, gravidade da impureza. Obrigada, Jesus. Não sabeis que vossos corpos são templos do Espírito Santo. O Espírito de Deus que habita em você quer te curar, quer curar-te na tua sexualidade agora. O Senhor cura, coloca Senhor. muito claro isso. Cura a nossa Pecados sexualidade. na sexualidade, na área da sexualidade, lava com a tua unção, Senhor. O Senhor mostra muitas almas que estavam nas garras do mundo, que estavam nas garras de Satanás, sendo libertadas nessa noite. Você é de Deus. Essas almas voltam à paz do Senhor Jesus. Essas almas voltam ao refrigério da presença santa de Deus. É um desejo novo pela santidade que o Espírito Santo está derramando sobre cada um de nós. Vamos orar, vamos pedir esse batismo do Espírito Santo, esse batismo de unção, de cura, de milagres, esse batismo que nos capacita a ser de Deus, a renunciarmos tudo que não é de Deus, tudo que não é santo em nossas vidas. Vem, vem, Espírito Santo de Deus. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá A glória do Senhor acontecer. Força, poderoso. Poderoso Deus. Força, Peça com fé. força. E Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. libera tua unção de cura neste lugar.
poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, sobre toda a criatura.